Pode ter paciente cardiopata? Pode, né? Eu consigo verificar edema, que a gente já discutiu na aula passada. Eu consigo verificar se esse paciente, eu consigo verificar o ictus, né, na minha inspeção. Consigo verificar se tem abaulamentos, consigo tudo isso que vocês falaram para mim. Muito bem. Deixa eu só ver para não esquecer de nada, que eu deixei anotado aqui tanto papel aqui em cima, que eu não posso esquecer de nada para cobrar desses meninos, que eu estou fazendo a prova de vocês. Aí eu já faço a prova baseada no que eu vou conversando, né? Porque eu sou legal com vocês, não é? Não sei onde que eu deixei outro papel, mas tá bom. E aí, então, eu faço essa... Compartilha a tela, professora. Porque eu tô sem slide, meu bem. Tô com slide, não. Eu tô aqui que eu já tinha riscado, ó. O que eu risquei aqui. Muito bem. E aí, então, eu passo para avaliação da minha palpação, né? Fiz a minha inspeção bonitinha, já vi tudo isso daí, já vi tudo que a gente já estudou, e eu passo para palpação. Quando eu penso em palpação, o que é que eu vou palpar? Como a Giovana disse, a gente vai palpar para procurar o ictus corte, né? Geralmente nem sempre é visto, né? Então, partindo daí, a gente pode palpar ele, né? Uhum. Ele se situa ali no quinto espaço intercostal, no liame clavicular, né? Geralmente, na prática mesmo, a gente viu isso, às vezes não conseguimos palpar ele ainda em decúbito dorsal. Então, a gente pede para o paciente fazer a manobra de Pachon, né? Ele deita, né, em decúbito lateral esquerdo, e aí a gente consegue, né, acompanhando, né, na mesma localização, a gente consegue acompanhar e ver se a gente consegue sentir, né? Aí, geralmente a gente consegue sentir nesse caso, né, porque a gente vai colocar a cabeça mais lateralizada e a ponta dele vai ficar bem na região do tórax ali. Muito bem, Matheus. Matheus mereceu 3 décimos. Oi. A gente pode palpar também se a pessoa tiver essa alteração, né, o frêmito cardiovascular, que é justamente quando tem sopro. Muito bem, Yasmin, com o gatinho dela ali tá quente também, cara. É difícil. Pode avaliar o pulso, né, Prof? E os pulsos, né, Jonathan? Comparando cada um para ver se eles estão sincronizados, se eles estão filiformes. Muito bem. Isso, do ictus com a carótida, né, prof? Isso. A Rebequinha trouxe uma informação rica agora pra gente. A gente vai sempre lembrar que o ictus, ele vai ser coincidente com o pulso carotídeo. Não é verdade? Tem que coincidir. Se não coincidir, tem alguma disfunção acontecendo ali. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes, como que a gente faz a avaliação indireta da frequência cardíaca? No radial, né? A Giovana já mostrou ali, no radial. Quando eu vou no pulso radial, eu tenho que tomar muito cuidado para avaliar, porque às vezes o paciente pode estar arrítmico, não é? E eu não vou ter coincidência de pulso, eu vou ter uma avaliação errônea, tá certo? Então, lembra sempre de avaliar o teu pulso no carotídeo, que ele vai te dar uma maior fidedignidade, tá bem? Joia. E aí, então... Vou avaliar a frequência com estetoscópio no ictus, né? Isso, é a melhor forma, é a forma direta, né, Jonathan? Essa daí é a forma realmente que vai me dar efetivamente a frequência cardíaca, tá bom? Diretamente. É a mais adequada a ser feita, tá? Muito bem. Aí, agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o ictus. O ictus, ele tem é um dos pontos mais importantes que eu preciso conhecer aqui na minha avaliação cardiovascular, não é verdade, gente? Ele me dá muita informação. Ele me dá, de um simples exame que eu faça nele, ele me dá, assim, N subsídios para que eu pense em diagnósticos diferentes, né? Então, quando eu vou avaliar o ictus, o que eu posso... quais são as características que eu tenho para avaliar o ictus cordis? A extensão, né, que ele tem, geralmente de 2 dedos, né? E também a potência, a força da contração. Então, a gente já tem 2 informações, que seria a questão da contração, né, que a gente analisa a questão do hiper... me fugiu a palavra. Hipertrofia ventricular, perdão. A hipertrofia ventricular, e no caso do aumento do ventrículo esquerdo. Geralmente sempre do ventrículo esquerdo, né, que é representado pelo ictus, né. O direito ele fica um pouquinho mais pro outro lado, né, a gente não tem muita influência. Mas aí sempre é distensão, né,
do ventrículo esquerdo e a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Certo. A gente pode avaliar também Hã? A gente pode avaliar também o ritmo, a frequência, a intensidade que o professor estava até passando para a gente na aula de habilidades. A gente pode avaliar também a mobilidade dele, sentindo primeiro ele, né, em decúbito dorsal, aí marca também decúbito lateral esquerdo e direito para ver, daí ele tem que mover no máximo ali entre 1 a 2 centímetros. Aí Quem se não tá falando tiver comigo? mobilidade... Yasmin. Tá, Yasmin. Daí também eu vi, prof, que ele tem características quanto ao diâmetro também e quanto à amplitude e a duração também. Isso mesmo. Então, pra gente se organizar, a gente vai falar o seguinte, ó. Eu vou passar para vocês aqui. Eu vou passar um pouquinho. Tá. Então, olha só. Ictus cordis. Aqui eu trouxe esse resumo para vocês. Eu fiz um mini resumo daquele artigo que eu já apontei para vocês, que está lá no CLES. Tá bom? Lembra daquele artigo que eu coloquei lá, que fala da inspeção, palpação e percussão da semiologia cardiovascular? Lembram dele? Sim ou não? Sim, prof. Não sei se vocês chegaram a ler. Ele é bem legal, ele é bem didático, tá? Então, olha só, resumidamente o que está lá, eu vou apresentar para vocês aqui. Então, ó, o ictus, ele também é chamado de impulso apical, ou também de choque da ponta, né? O que ele vai traduzir para a gente? Aquele contato da porção anterior do ventrículo esquerdo com a parede torácica durante a fase que a gente chama de contração isovolumétrica do ciclo cardíaco, né? Então, embora esses termos apical e choque da ponta sejam comumente utilizados para denominar esse ictus cordis, na realidade, ele não se trata da ponta do coração em contato com a parede torácica, né? Na verdade, esse ápice cardíaco aí encontra-se um pouquinho mais para o interior do tórax e pode estar lateralmente ao ponto onde a gente se percebe efetivamente o ictus cordis ali mais ou menos meio centímetro, tá? Mas a gente chama de choque da ponta, assim, a gente chama do impulso apical, porque é o local em que eu tenho uma maior... É mais audível para que eu possa escutar esses focos aí, né? Quando a gente vai fazer a ausculto. Então, aqui o que diz lá no artigo, bem bonitinho, ó, para quem não compreendeu, não deixar de compreender. De importância fundamental para o entendimento da fisiologia do ictus cordis é o conhecimento de que, na primeira fase da sístole do ciclo cardíaco, que é iniciada logo após o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, né, cujo correspondente auscultatório é a primeira bulha cardíaca. Todo mundo está ok comigo até aqui? Tem alguma novidade? Não, prof. Não, né? Então tá bom. Pode-se documentar um período em que esse coração ele se contrai, aumentando a pressão no interior do ventrículo, sem que ocorra alteração de volume. Por quê? Porque lembra que essa válvula aórtica ainda não abriu? Então eu tenho esse momento aí de contração isovolumétrica. Durante essa fase, o movimento de rotação e translação dos ventrículos faz com que o coração se aproxime da parede torácica e logo após inicia-se a fase de ejeção ventricular, com a abertura da válvula aórtica, que é responsável pela diminuição do volume ventricular e afastamento do coração da parede torácica. Muito bem. Então, a fisiologia a gente conseguiu compreender. Ele pode ser percebido em cerca de 25% das pessoas, né? Então, a gente vê que é muito pequeno o número de pessoas que a gente consegue visualizar esse ictus. Ele pode ser observado, como o Matheus explicou para a gente, em paciente da posição supina, em decúbito dorsal ou lateral esquerdo, né? A posição de Pachon que o Matheus explicou é exatamente assim, é nesse decúbito esquerdo, lateral esquerdo, acontece aquela aproximação do coração da parede torácica, né? Então, essas características que a gente observa no ictus, elas vão ficar mais pronunciadas. Então, é um recurso muito importante a gente fazer essa manobra de Pachon para poder ter uma percepção melhor do ictus cordis quando você não consegue obter no paciente de decúbito dorsal, tá bem? Oi. Ai, meu Deus. Peraí. Pronto. Professora, Oi. só um detalhe que também é importante, porque dependendo do biotipo, né, do paciente, esse ictus cordis, ele pode ter variação, não exatamente sempre no mesmo lugar, mas ele pode variar, ele pode estar mais para baixo, ele pode estar mais para dentro, então tem que ver o biotipo também. Muito bem, Cheryl. Graças a Deus,
que a maioria das pessoas a gente consegue localizar com facilidade, né? Quais são as pessoas que eu vou ter mais dificuldade para localizar? Obeso. Obeso. O que mais? Hã? As pessoas que têm hipertrofia muscular, né? É mais difícil. Que mais? Mulheres com as mamas muito grandes também. Mulheres com mamas muito grandes, muito avantajadas. Também dificulta, né? Aí o que a gente faz com essa mulher para palpar esse ictus, hein? Porque eu não consegui colocar o meu. Os meninos eu consegui sentir. Eu também não consegui o meu, não. Conseguiu, não? O que a gente faz com essas mulheres? Então, o que a gente faz com a Sharon e com a Daiane? Que tem a mama avantajada. Não sei, talvez deitar, afastar, não sei. Eu não consegui. Alguém viu? Professor, eu acho que é colocar lateralmente, não à esquerda. Isso, a gente vai... Essas aí são pessoas que eu vou ter que colocar lateral, né? O decúbito lateral vai ser a minha saída para poder verificar. E aí acontece que essa mama, quando a gente vai para o decúbito... Quando a gente fica em decúbito, a mama geralmente ela abre. Lembra que a gente conversou sobre isso? Ela faz aquela... Acho que foi o pessoal de gineco que eu conversei sobre isso, né? Que vai fazer o exame físico. A mama de sovaco, né, professora? Exatamente. Essa foi boa. Eu nunca tinha escutado essa daí, mas é exatamente, né? A mama da paciente, ela vai lá para aquela região axilar, coitadinha. Fica tipo duas antenas para cá, né? Então, para quem não tem silicone, quem tem silicone tá lá bonito, bonito e bonito, né? Quem não tem, quem já amamentou, então, meu Deus, fica quase lá na lombar. Então, a gente tem que buscar os meios que vão facilitar a tua avaliação. Então, você deixa esse paciente de decúbito lateral esquerdo, né? E tenta buscar. A mama vai ficar mais, a mama que é mais avantajada, ela vai ficar mais flácidazinha quando você põe ela em decúbito, porque ela vai ficar em decúbito lateral, porque ela vai dar uma afastada também de cima dessa região, e você consegue palpar, tá? É uma maneira, uma saída para palpar essas mamas mais avantajadas, tá bem? Muito bem. Características do ictus coris que eu preciso avaliar, né? Que são o que eu posso examinar. Localização é a primeira, o Matheus explicou para a gente, né? A extensão. A extensão, a duração, a intensidade, a forma, o ritmo e os componentes acessórios. Essas são as características que essa variação vai me passar, né? E elas são sempre identificadas inicialmente na posição supina, e quando sofre influência da posição, também pode ser na posição... Eu posso especificar, na verdade, se eu tenho alguma posição em específico que eu queira fazer. O decúbito lateral esquerdo é um dos que eu mais utilizo. Então, eu vou mostrar para vocês uma figura, que vai estar aqui, ó. Memoriza essa figura A. Olha aqui, ó. A palpação em decúbito dorsal. Todo mundo olhando só para essa figura aqui. Eu estou com a minha mão no ictus, e a outra mão está no pulso carotídeo. Pulso carotídeo. Nessa figura B, eu tenho uma palpação do ictus no decúbito lateral esquerdo. Tudo bem? Nessa figura, aí aqui, ó, na figura C, o que ele está fazendo? É a localização do ictus, contando-se os espaços intercostais, a partir do segundo espaço intercostal, que eu vou ter lá naquele ângulo de Lowy, que a gente já aprendeu, né? E observa-se que aqui nessas imagens, que tanto na figura A quanto na figura B, o examinador, ele faz simultaneamente a avaliação do ictus com o pulso carotídeo, porque quase sempre são coincidentes. Tudo bem até aqui? Tudo, prof. Olha só. No decúbito dorsal, ele pode ser percebido no quarto ou no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, ou medialmente a mesma. O Matheus explicou para a gente bonitinho. No decúbito lateral esquerdo, ele pode sofrer um deslocamento de cerca de mais ou menos uns 2 centímetros lateralmente em direção à região axilar, tá certo? Então, assim, eu não vou ficar só aqui na linha hemiclavicular. Eu dou uma andadinha um pouquinho mais para a região esquerda em direção à região axilar do paciente. Com relação à extensão, geralmente, esse ictus ele vai ocupar em torno de mais ou menos 2 polpinhas digitais, de 2 a 2,5 centímetros, tá? Ocupando no máximo 1 ou 2 espaços intercostais. Quando o paciente assume o decúbito lateral esquerdo, essa extensão ela pode aumentar para cerca de 3 polpas digitais ou até 3,5 centímetros,
Por quê? Porque vai ter uma maior proximidade do ventrículo esquerdo em relação à parede torácica. Então, vai dar para mim uma percepção de uma extensão maior desse ictus. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Com relação à duração. A duração desse ictus. Como que eu vou avaliar essa característica do meu ictus cordis, né? Nos indivíduos normais, eu vou observar a presença do ictus simultaneamente com a palpação do pulso carotídeo. Muito bem, a gente já viu como é que faz essa avaliação. Pacientes com comprometimento da ejeção ventricular, como ocorre em portadores de estenose valvar aórtica, miocardiopatias de grau avançado, né, em que essa ejeção ventricular ela é mais prolongada e o esvaziamento ventricular é mais retardado. Então, eu vou ter um prolongamento ali, do prolongamento do contato desse ventrículo com a parede torácica, né? Então, no exame físico vai acontecer o quê? Vai expressar para mim a percepção de um ictus muito após o desaparecimento do pulso arterial carotídeo. Então, quando eu tenho essa avaliação, quando eu tenho esse ictus aí desaparecendo depois do pulso carotídeo, mostra para mim comprometimento ventricular. Tudo bem? Perceberam por que é importante eu fazer essa avaliação do ictus com o pulso carotídeo? Sim, pessoal? Sim, pronto. Posso perguntar isso para vocês? Sim? Professora, você pode repetir essa parte final? Eu posso repetir, não é? Quem que está pedindo para eu repetir? Quem é? Eu, professor Yuri. Yuri, vamos lá. Quem quer me ajudar para esclarecer para o Yuri? Quando eu vou fazer o exame físico, eu encontro o pulso, eu encontro o ictus e, simultaneamente com a palpação do ictus, eu vou palpar o pulso carotídeo. Tudo bem? Sim, até aqui tudo bem, né, Yuri? Eles vão coincidir quase sempre. Quase sempre são coincidentes. Joia. E aí, só que vai ter, em algumas situações, eu vou ter um pulso carotídeo sumindo antes do ictus. Eu vou ter o ictus um pouco mais perceptível do que esse pulso. O pulso sumiu, o ictus prolonga. O pulso sumiu, o ictus ainda tá palpando, ainda estou sentindo a palpação do ictus aqui, e o pulso carotídeo já foi. Não estão coincidentes. O que eu vou pensar? Tem disfunção, né? Eu já vou saber que tem alguma coisa errada. Quais são, o que faz com que eu sinta o pulso carotídeo, o pulso do ictus, hein, gente? Desculpa, do ictus. Uma estenose mitral. Olha só, pacientes com comprometimento de ejeção ventricular, né, vai fazer com que eu tenha esse pulso carotídeo sendo sumido antes desse ictus desaparecer. Entendeu? Então, como ocorre, por exemplo, a estenose da estenose valvar aórtica, miocardiopatia de grau avançado, em que eu vou ter o quê? O esvaziamento ventricular mais retardado. Entendeu, Yuri? O ventrículo ele vai demorar para poder fazer aquela ejeção. Enquanto isso, o carotídeo já foi. E o ictus ainda está lá. Tá entendendo? Então, eu vou ter, assim, o que a gente chama ali eu vou ter uma diferenciação. Quando eu faço a palpação, eles não vão ser coincidentes. A pulsação do ictus não vai ser coincidente com a pulsação do pulso carotídeo. Tudo bem? Entendeu, Yuri? Muito bem. Tem pacientes que eu posso não ver o ictus, não é, gente? Tem pessoas, em 30% dessas pessoas normais, o ictus cordis pode estar ausente. Ele é ausente tanto em condições fisiológicas quanto em condições patológicas. Como assim, hein? Olha só, ele pode ser ausente em condições fisiológicas, a depender da situação da ponta atrás de costelas, quando eu tenho aquela estrutura óssea que fica impactando essa minha observância, né? Por interposição de musculatura muito hipertrofiada, aquelas pessoas que são bem malhadas, né? Ou que são obesas. Então, eu não posso concluir por ausência de ictus antes de pesquisá-lo melhor, através de movimentos respiratórios, através do exercício, né? Que vai ficar um pouquinho mais acelerado, o decúbito lateral esquerdo, posição sentada, inclinar o tronco para frente. Então, assim, são várias manobras que eu vou utilizar com o meu paciente para que antes eu fale, não, é ausência de ictus aqui. Entendeu?
Na sua anamnese, no seu exame físico, você vai descrever tudo o que você fez e que você não encontrou o ictus. Perceberam o que eu estou falando? Isso é muito importante. Vocês podem não encontrar? Sim, posso não encontrar. Qual o percentual? 30%. Então, a cada 10 pessoas, 3 eu não encontro. É grande, né? Só que eu vou ter que saber que não é só eu ir lá e procurar na língua clavicular no quinto espaço intercostal. Não encontrei assim, principalmente em pessoas que são obesas, pessoas que têm mamas muito, muito avantajadas, pessoas que têm musculatura muito hipertrofiada, eu preciso fazer mão de manobras diferenciadas para que eu possa tentar encontrar. Professora, eu não consegui encontrar no decúbito dorsal, coloquei em decúbito lateral, também não consegui, busquei ali a palpação da ponta, uns 2 centímetros a mais ali da linha clavicular, em direção à região axilar, não consegui encontrar, coloquei esse paciente... Que foi, Jonathan? Você não tem, não? Ele não encontrou o seu? Sério? Por quê? Porque, na verdade, meu bem, a gente só vai... Você está nos 30%. Tá tudo bem, né? Não fica preocupado, não, tá bom? Não fica preocupado, não. Então, a gente vai... Ele fez todas essas manobras com você, Jonathan? Vixe, Maria. Isso sobrou para mim, professor. Aí dá um sustinho, né, Jonathan? Foi. Aí é porque eu já sabia, é porque eu sou curioso, né, professora? Aí eu já meio que sabia onde estava a localização do meu, e aí eu já falei pro professor, aí eu só apontava, tá aqui, professor, aí todo mundo foi e viu. Quando não achava, eu virava assim também pra galera ver. Ai, que legal, tá vendo? Então vocês procuraram. Então aqui não tem nenhuma novidade na aula de hoje, não é? Posso passar rapidão como eu tô fazendo, não posso? Tá joia. O ictus, ele pode estar também ausente nas miocardiopatias, né? Pericardite com derrame, enfisema pulmonar, quando o paciente tem deformidade da caixa torácica. Teve até um colega de vocês que falou, professora, a Sharon, né? Tem que ver também o biotipo desse paciente, né? Eu tenho que ver como que é essa conformação torácica dele. Porque se ele tem deformação na caixa torácica, eu também vou ter dificuldade de encontrar esse ictus. Tudo bem? Muito bem. Eu tive pensando o seguinte, né? Falar brevilíneos, uma pessoa mais alta, mas tem pessoas que são altas, mas o tórax é menor, né? Uhum. Então, aí tem que observar o tórax da pessoa, não a altura. Isso. Muito bem. Isso aí, Daiane. Então, olha só. Variações da sede do ictus cordis. O ictus, pessoal, ele pode se apresentar deslocado da sede normal, né? Por causas intrínsecas, cardíacas, e causas não cardíacas, que a gente chama de causas extrínsecas. Entre as causas extracardíacas, que são aquelas não cardíacas ali, vai destacar o quê? Afecções pleuropulmonares retráteis do hemitórax esquerdo, como as atelectasias, por exemplo, né? Processos pleuropulmonares do hemitórax direito, como derrame pleural, enfisema ou pneumotórax, que vai fazer o desvio do mediastino para a esquerda, então vai ter alteração, né? Essas mesmas alterações, elas vão desviar o choque da ponta para a direita, né? Se estiverem localizados no hemitórax oposto. Muito bem. Esse ictus, ele é deslocado para baixo nas alterações que rebaixam o diafragma. Por exemplo, enfisema pulmonar, pneumotórax, derrames pleurais, né? E eu também tenho aquelas outras causas que elevam o diafragma. E quando ocorre esse deslocamento para cima do ictus, é nos casos de gravidez, nos casos de ascite, no caso de meteorismo abdominal, de extensão gasosa, né? Tumores abdominais, que elevam o diafragma e vai fazer com que haja o deslocamento desse ictus também mais para a região superior. Tudo bem? Que eu já falei. Professor, em caso de tórax em tonel ou espectro cavatum, também tem diferença? Também vai ter alteração, porque eu tenho alteração na conformação desse tórax, né? Foi o Gabriel que falou comigo? Isso. Foi, né, Gabriel? Vai ter alteração na conformação. Muito bem. Com relação à intensidade, gente, o que eu vejo?
tem hipertrofia ventricular, se o coração está com uma intensidade muito grande desse ictus, eu posso aferir que ele tem uma hipertrofia ventricular. Certo. O que mais? Paciente, por exemplo, que tem miocardiopatias, que tem dilatação, o que vai acontecer com esse impulso? Vai estar aumentado. Eu imagino que seja a mesma O mesmo raciocínio. Da estenose valvar. Isso. A gente vai ter esse acúmulo, né, ali na ventricular esquerda e sim a injeção. Isso mesmo. Muito bem. Oi? O hipertiroidismo também causa, né? Então, eu anotei alguma coisinha para vocês aqui, ó. Eu queria que vocês dissessem para mim o seguinte. Imaginem um paciente que tem cardiomegalia. Certo? Vocês fizeram o índice cardiotorácico, verificaram lá que dá mais do que 50%, aquela porção do hemitórax do paciente com relação à área cardíaca, e vocês diagnosticaram um paciente com cardiomegalia. Como você espera a avaliação do ictus desse paciente? Raciocinem aí, façam um minutinho ali de raciocínio, sozinhos. Vamos lá. Com relação assim, eu quero que você veja as características. Vamos imaginar que essa seja a questão da tua prova. É um paciente com cardiomegalia e eu quero que você descreva para mim as características do ictus cordis que você espera encontrar nesse paciente. Certo? Uhum. A inspeção. A frequência também. Esse tamanho, vai ter deslocamento da localização dele? Sim, professor. Vai para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Para a esquerda. Muito bem, Laure. Muito bem, para a esquerda, né? Aí eu vou ter também... Oi. No caso, se o paciente ele não tiver uma hipertrofia por hipertensão, ele for portador de Chagas, por exemplo, aí a intensidade vai ser diminuída ao invés de aumentada. Perfeito. Perfeito, Yuri. Eu ia falar no finalzinho sobre essa diferença, o Yuri já trouxe. Muito bem, legal, tá? Aí, agora vamos pensar nesse da cardiomegalia. Essencial a informação que o Yuri trouxe, tá? Para diferenciar. Então, olha só, eu vou ter esse coração, ele vai estar aumentado de tamanho, então eu vou ter um desvio maior para a esquerda de localização desse ictus, não é? Eu vou ter ele maior do que essas duas polpinhas digitais, que geralmente é o que a gente espera que tenha, vai estar mais aumentado. Eu vou ter, ele vai estar mais rebaixado, gente? Ou ele vai estar mais aumentado? Para cima ou para baixo? Rebaixado, né, professor? Rebaixado, né, Daiane? Vai estar rebaixado. Ele está aumentado de tamanho, então ele vai estar, a ponta vai estar mais para baixo, não é verdade? Então aquele ictus vai estar mais para baixo. A duração vai ser mais prolongada, então a gente tem que pensar assim. Então, se eu coloco para vocês avaliarem para mim, se eu dou um caso clínico desse sentido, essa é a avaliação que eu quero que vocês façam, tá? A turma de vocês vai ser toda prova online? A turma B? Acredito que não, professora. Tem uns 2 alunos que vão fazer presencial. Quem é que vai fazer presencial? Eu e a Luana, eu acho. Quem é o eu? Matheus. Matheus e a Luana? Tá. Muito bem. Então, a gente falou da perfusão. Professora, oi. Tem como explicar de novo sobre a intensidade? Fica um pouco confuso na minha cabeça ainda. A intensidade tem. Olha só.
Acho que eu não coloquei aqui Olha aqui, eu vou dar uma lida para você, como está aqui no artigo, e a gente discute. Preste atenção. A observação sistemática do ictus permite identificar pacientes que apresentam impulsividade aumentada ou diminuída. O principiante geralmente associa tal percepção como uma característica para determinar o estado contrátil cardíaco. Entretanto, a intensidade da impulsão do ictus não guarda relação direta com a contratilidade miocárdica. Pacientes com miocardiopatias de padrão dilatado podem apresentar impulsividade aumentada devido ao aumento da extensão do ictus, sem que isso traduza aumento da força contrátil do coração. Foi aquilo que o Matheus explicou para a gente lá no início, né? Então, assim, não tem a ver com a contração, tem a ver com essa impulsividade que eu vou encontrar nesse ictus. Entendeu, Luana? Seria a área de contato, não, professora? Como? A área de contato maior também? Exatamente, porque ele vai ficar maior, vai ser mais intensa pela amplitude que eu vou ter naquela área. Então, mas é como se fosse a maior, tipo, força da ejeção, saída do sangue, seria isso? Sim, com certeza, tá? Muito bem. Vamos passar aqui para o slide agora. E aí, agora, a gente viu o ictus, viu tudo bonitinho, avaliou tudo, e agora a gente vai passar para a avaliação das nossas bulhas, né? Quem quer falar para mim sobre as bulhas cardíacas? Eu tenho 4 tipos de bulhas. Verdade ou mentira? Verdade, né? Eu tenho B1, B2, B3 e B4. Qual dessas 4 bulhas sempre vai ser patológica? B4. B4. Sempre a B4 vai ser patológica. A B3, ela pode ser patológica. Tudo bem? Correto isso? Certo. Correto, prof. Então, olha só. Eu tenho B3 e B4, bulhas que podem ser patológicas. Não está totalmente certa essa afirmação. O certo é, professora, as bulhas cardíacas são 4. B1, B2, B3 e B4. B1 e B2 são as bulhas fisiológicas que a gente vai auscultar em todo o ciclo cardíaco. Não é? B1 e B2 estão presentes. Eu posso ter uma B3 fisiológica, como eu posso ter uma B3, em alguns casos, patológica. Contudo, quando eu faço a ausculta de B4 na minha ausculta cardíaca, é patológico. Tá certo essa afirmação para vocês? Sim ou não? Sim. Sim, tá certinha. Tá? Então, não falem para mim que B3 e B4 são patológicas, porque B3 pode ser fisiológica. Tudo bem até aqui, pessoal? Isso é fundamental. Repete a sua afirmação que deu um nó na minha cabeça aqui. A minha afirmação foi assim, Daiane. Eu falei para vocês que as bulhas cardíacas são B1, B2, B3 e B4. B1 e B2 são as bulhas fisiológicas, que eu sempre vou ouvir por conta do ciclo cardíaco, que elas são correspondentes, né? Aí eu disse que B3 e B4, eu não posso afirmar que elas sejam patológicas, porque eu vou ter em algumas circunstâncias B3 fisiológica. Agora, na minha ausculta que eu tiver B4, eu sei que está patológico. Aí eu vou afirmar que está patológico, tá bem? Muito bem. Vocês treinaram a ausculta no Habilidades, todos vocês? Sim? No rádio, né? No som. Foi? Não, mas todo mundo auscultou B1, B2, B3 e B4? Sim. Sério, Luana? A gente só escutou o professor trouxe a caixinha de som, mas eu falo assim, a gente, no paciente, fazer o exame mesmo com step, não sei. Mas no Habilidades, estou perguntando, no Habilidades, ouviram? Uhum. Sim, então tá bom. Pelo menos a senhora não é no manequim, né, prof? Que a gente não vê no manequim. Aquele manequim, gente, é um burocodô. Nossa, diz que é top, não sei o quê. O manequim até 3 anos. O manequim vale quase 70 mil reais. Ninguém chega nesse manequim, meu Deus. Mas tá bom, vamos. A gente tem, né? Pelo menos tem ele lá. Mas a gente nós vamos nos apresentar até o final do ano, a gente pega esse manequim. Vamos lá, porque tem que fazer um curso para ver esse manequim. E aí, quem faz esse curso não está lá. Eu já tô
na SEMI, da finca, acho que vai fazer 4 anos, e eu não tive acesso a esse curso ainda, mas tudo bem, eu vou ter. Eu sou persistente, porque eu sou brasileira, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer ficar na fila eu, o Durão, o Diego e o Elton, para ver qual dos 5 vai chegar primeiro ou dos 4 vai chegar primeiro nesse curso. Vamos lá. E aí, se um conseguir, passa para os outros, né? Não precisa esperar outra pessoa dar o curso. Ou já tem o curso, ou já passa para os outros da SEMI também. Foi bem lembrado, eu vou deixar anotado isso aqui, porque a pessoa que era responsável já não está mais nem na finca. Quem sabe agora tem mais facilidade. Olha, a senhora acabou de destruir meu sonho, tá? Porque meu sonho era ver se estava desse manequim. Não, mas você vai ver, meu bem. Vai ver, Daiane. Eu só vou deixar anotado aqui, que é para eu lembrar de cobrar. Deixa eu só anotar aqui para eu não esquecer. Pronto, anotado. Para não esquecer. Quando terminar a aula, já vou mandar um e-mail. Muito bem. Então, eu tenho, B1 e B2. O que é B1, pessoal? Fechamento das válvulas atrioventriculares. Fechamento das válvulas atrioventriculares. Muito bem. O que mais? Representando a sístole. Uhum. Vocês estão vendo o slide, não? Não. Não. O que acontece quando eu tenho... Espera que eu quero só diminuir esse slide, eu não estou conseguindo. Ó, a gente tem, então, com relação aos sons cardíacos, o que é importante, antes de fazer a ausculta do meu paciente, o que é importante eu aprender primeiro? O relógio? Hã? Primeiro, para fazer a ausculta, eu preciso saber o quê? O foco, né? O foco, muito bem. Né, Tarek? Olha, o Tarek falou agora, Tarek. Estava com saudade da sua voz, que você não falou até agora. Olha só, preciso saber dos focos. Quando eu já identifiquei os focos, ok, já sei quais são os focos. Quais são? Aórtico, o mitral, o pulmonar, o aórtico. Vamos por ordem, vamos lá. Aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. Muito bem, Maria Luísa. Também estava com saudade da voz da Maria Luísa. Gente, você fala quase. Professora, tem o aórtico acessório também, né? E o aórtico acessório também, Rosa. Muito bem, tá? Então, olha só. A gente tem lá o Ana Paula tem mamãe. Aórtico pulmonar, tricúspide e mitral, né? Eu tenho aórtico acessório também. E aí, conheci os focos. Joia. Professora, tem sentido eu saber os focos, eu conhecer profundamente a localização desses focos, se eu tenho um paciente obeso, uma mulher de mama avantajada, um paciente que tem hipertrofia muscular, adianta eu saber o foco exato? Somente o foco? Não, professor, você tem que conhecer um pouquinho das variações também. Certo. O que mais eu preciso conhecer, Silvia? Além das variações. A área de projeção desses focos? As áreas de projeções. E o que mais, Giovana? Vai raciocinando. Tu tá com um paciente na tua frente, um paciente obeso. E você quer fazer algumas manobras. Ah, muito bem, né? Então, eu preciso conhecer os focos, a localização adequada, fisiológica, anatômica desses focos, sabendo que eles podem ter alterações também, né? Sabendo as projeções que eles podem propagar para mim, mas além disso, eu preciso conhecer as manobras que vão facilitar essa ausculta. Então, se eu tenho dificuldade, eu tenho que saber como sanar a minha dificuldade. Porque eu não posso chegar com um paciente na minha frente e não conseguir fazer as coisas. Sabe qual é a maior frustração que um obstetra tem? A maior frustração que a gente tem é estar com uma gestante e você não conseguir localizar o batimento do coraçãozinho do fetinho dela. É frustrante isso daí. Toda mãe que vai para uma consulta de pré-natal, ela não quer saber se o filho dela está doente, ela não quer saber se o menino se ela está com a pressão alta, ela não quer saber se ela está com a glicemia descompensada, ela quer ouvir coração e saber sexo. É isso que a mãe quer. Aí ela espera um mês para ir na consulta. Chega na consulta, você não consegue encontrar o batimento? Na cabeça dela, o menino morreu. Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer. Então, às vezes, eu fico com uma gestante numa consulta quase 1 hora, gente. Então, assim, ela fica lá comigo, ela só vai embora quando ela... E eu ainda falo assim,
Eu já o escutei, tá, mãe? Eu já vi, o coraçãozinho já tá aqui, mas é o que eu quero que você escute, porque você não ouviu muito bem, não, né? Não, doutora. Eu não ouvi, que elas querem que eu fique a manhã toda com aquele sonar lá, para elas ficarem ouvindo o coraçãozinho, né? Então, eu deixo eu ouvir lá uns 1 minutinho, e eu vou e falo, já, meu amor, eu já ouvi, já tá tudo bem com o teu neném, né? Mas a gente tem que se virar nos 30 para encontrar. Eu não posso falar para a mãe, olha, mãe, ele tá aqui, tá tudo bem, mas pode ir para casa que tá tudo bem. Não, a pessoa não vai para casa tudo bem. Ela vai para casa frustrada, né? Então, muitas delas saem de lá e vai direto para fazer uma ultrassom em qualquer lugar. No primeiro lugar que ela vê na frente, ela faz uma ultrassom para ela poder ouvir e saber que o coraçãozinho dela tá bem. A mesma coisa é um paciente que chega pra gente. Então, se eu sei qual é o foco, nesse foco que eu coloquei o meu esteto, não consegui ouvir adequadamente, eu tenho que conhecer as manobras semiológicas que eu posso utilizar, que vão facilitar essa minha escuta. Tudo bem? E aí, a questão das manobras, a gente selecionou. Eu deixei para os bonitinhos aí, lá, esse artigo, ó. Esse artigo tá lá no CLES para vocês, que são aquelas, as personalidades por detrás dos epônimos. Alguém teve a curiosidade de ler? Não, professora, não vi. Né? Se a prof não tivesse deixado, professora, a senhora não deixa material. Eu baixei o arquivo. A senhora quer que a gente faça quantas coisas, professora? Se a senhora não dá um norte pra gente. Não é que vocês falam assim. É né? verdade. Isso é. Aí a professora deixa e ninguém viu. Mas vamos lá ver, então. Sejam curiosos, tá? Esse artigo que tá lá, ele é um artigo legal. tem acho que 11 Eu que eu não vi esse artigo. Professora, a história não mandou. Eu também não vi, não, prof. Eu procurei já. A senhora mandou só pro ar. Deve ter mandado pro ar, professor. Eu acho. Gente, não. Pois então eu vou mandar agora. Eu vou mandar ele aqui na sala. Você baixou onde, Tarek? Se ninguém viu, hein? Pois porque eu achei na internet, eu procuro, né? Ah, só o Tarek. Tá vendo? Tarek, você pode colocar no CLES pra gente, querida? Posso sim, professora. Obrigada. Então, ele vai colocar lá. Muito bem. Então, desculpe, viu? Mente que nem sempre. Desculpe o desabafo, então, que eu fiz aqui com vocês, brigando com vocês. Mas vale por outros motivos. Olha só. Quando eu precisava, eu falo, gente, aquele que eu dei naquele dia da cardio, tá valendo para agora, tá? Desculpe. Eu achei que eu já tinha colocado, que eu sabia que eu tinha colocado, eu tinha, só que é 2 turmas. Tá. Lá nesse artigo, ele traz um monte de manobras, tá? Ele vai explicando, é legal, porque ele vai explicando quem que fez a manobra, como foi a história, por isso que é bonitinho, é legal, é interessante de ler, tá? Por exemplo, ele vai lá e traz pra gente sopro de Ausch-Flint, traz o pulso de Corrigan, ele traz pra gente o sinal de Mussett, ou Musset, traz a manobra de Ribeiro Carvalho, traz o sinal de Kussmaul, traz o sopro de Graham-Steele, que eu não vou cobrar essa aqui não, mas traz a manobra de Valsalva, que a gente vai cobrar, né? Traz ainda os outros diferentes aqui, que eu não vou cobrar também, que é muito específico, lesões de Janeway. Aí tem... prof, eu e a Luana estavam discutindo nisso, né? Porque o Porto não tem. Eu falei, caraca, onde é que a gente vai encontrar isso? Pois é, já está lá, tá vendo, né? Daí já ia falar, professora, não dá o norte, tá aí o norte, já tá lá. Olha só, tem a tríade de Beck. A tríade de Beck, eu acho que foi a Yasmin que falou na aula passada, não tenho certeza. Eu acho que foi. Quem foi que falou da tríade de Beck? Não, prof, eu falei da de Bischoff. De Bischoff, foi, tá certo. O que é mesmo essa tríade de Bischoff? Ela é como se fosse as causas básicas que podem influenciar no desenvolvimento de um trombo, né? Da trombose venosa profunda, que é hipercoagulabilidade, lesão endotelial e estado sanguíneo. Muito bem, Yasmin. Muito bem. Muito importante saber disso daí, tá? A tríade de Beck, eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês, porque vou cobrar, tá bom? Eu esqueci de colocar na atividade, mas eu vou já colocar lá, para quem não lembrou, para quem não lembrar de ter na aula comigo agora, saber que eu vou cobrar para depois não ficar reclamando que eu não cobrei, tá bom? Então, tríade de Beck. A tríade de Beck, vamos começar por ela? Vamos começar. Alguém já ouviu falar na tríade de Beck? Aquele caderninho, Giovana, que vocês têm para a vida, a tríade de Beck tem que estar lá. Junto com a classificação de NIRA, junto com a eu vou passar mais tarde para vocês aqui com relação à síndrome metabólica. Esse aqui é mais um ponto daquele caderninho da vida de vocês da residência, da prova de residência, tá? Então, o que é essa tríade de Beck, hein, Giovana?
Prof, a tríade de Beck, ela é vista principalmente nos pacientes que estão com tamponamento cardíaco, né? Então, vão ser alterações que nós vamos ver. Que a gente vai poder encontrar nele a turgência jugular, a hipofonese das bolhas cardíacas e, calma aí, deixa eu lembrar outra. E acho que é a hipotensão, não é que ele tem? Hipotensão. Muito bem. Esse artigo que eu deixei para vocês lá, ele traz para a gente aqui, ó. Hipotensão arterial, turgência jugular e hipofonese de bolhas cardíacas. Postei lá já, viu? Colocou lá. Obrigada, Tarek. E por que que acontece a hipofonese de bolhas cardíacas? É justamente por causa desse acúmulo desse sangue no saco pericárdico, né? Então, aí vai abafar as bolhas cardíacas, o fechamento das válvulas. Muito bem, Giovana. Então, vou puxar a Giovana mais um pouco. Quando eu tenho esse abafamento de bolhas, que eu tenho essa hipotensão e eu tenho essa turgência jugular, então, se eu vejo um paciente com turgência jugular, eu tenho que imaginar no tamponamento cardíaco. Eu tenho que investigar, né? Você viu? Eu vi a turgência jugular, fiz a manobra adequada para confirmar essa turgência, que é mesmo qual? O paciente 45 graus, sentado, né? Isso, exatamente, né? O paciente deitado, quase todos nós teremos, não é verdade? Mas o paciente semi-sentado, sentado ou em pé, não é para ter turgência jugular. Se eu tenho turgência jugular, faço a aferição da PA, paciente hipotenso. Vou verificar o paciente, vou fazer a ausculta cardíaca, hipofonese, o som está bem baixinho dessas bolhas. Eu mal consigo auscultar, tá certo? O paciente refere dispneia. E o paciente taquicárdico, eu não tenho outro diagnóstico para ele, a não ser tamponamento cardíaco. Tá certo? Então, eu tenho uma tríade chamada de tríade de Beck. Tríade de Beck é igual hipofonese de bolhas, hipotensão arterial, turgência jugular. O paciente vai manifestar ainda dispneia, taquicardia, e eu vou pensar no diagnóstico para ele de tamponamento cardíaco. Tudo bem? Então, a patologia, a gente já falou dela aqui, bonitinha, e todo mundo compreendeu e sabe quais são as manifestações. Joia. Aí, pessoal, eu tenho uma outra, que é a manobra de Pachon, que o Matheus já explicou pra gente. O que é mesmo, hein, Matheus? A manobra de Pachon ela seria uma adequação, diria, mecânica, para que a gente consiga sentir ter um tato mais fino do ictus córdico. Porque quando a gente coloca o paciente no decúbito lateral, a gente nada mais, nada menos está fazendo com que o paciente tenha um contato, né, desse ictus com a parede torácica. E a gente consegue ter um contato mais fino com essa transdução desse sinal. Uhum. O que é o pulso de Corrigan, gente? Aquela dança dos carotes, a professora falou na última aula, né? Isso. O que ele vai apontar para a gente, Giovana, de patologia? Calma aí, professora. Podem ajudar a Giovana. A insuficiência aórtica, né, que você falou. Insuficiência aórtica, tudo bem? Então, não esqueçam disso. Não esqueçam, tá? Então, é o pulso de Corrigan, também chamado de quê? Dança das bailarinas, né? Pronto. Dança das artérias. Das né? artérias bailarinas, né? Algo assim. É mesmo. Lembra que a gente viu aqui, eu mostrei para vocês o videozinho? Muito bem. Ouviram falar no sinal de Mussette? Ou Musset? É aquele lá, quando o paciente, a cabeça dele acompanha as pulsações. Acompanha os batimentos, né, Matheus? Deixa eu ver se eu peguei um videozinho para vocês verem. Peraí. Deixa eu só ver como que eu fiz a aula passada, que eu saí. Alguém me explicou. Professora, só a senhora fazer... Insuficiência aórtica, né, professora? Isso, Gabriel. Oi, Gabriel. Boa tarde. Você está muito calado. A minha internet hoje tá péssima. Pode reparar que toda hora eu tô entrando e saindo da pois aula. é, eu tô vendo. Deixa de ser mentiroso, cara. Pois é, mas aí eu vou
Uma guia. Obrigada, Jonathan. Oh, meu Deus, eu sei que eu já tinha aprendido naquele dia, já desaprendi. Agora eu aprendi de novo. É uma guia que eu vou na janela. Eu vou na janela e eu erro. Muito bem. Vocês estão vendo? Olha só. de Musset, descrito por Delbos, se debe al célebre poeta francés Alfred de Musset, quien sufriría de una aortitis sifilítica. Consiste en una rápida inclinación de la cabeza a manera de pequeñas sacudidas rítmicas sincrónicas con los latidos cardíacos. También se aprecia en insuficiencia aórtica, aneurisma del canal de la aorta y en la enfermedad de Graves. Viram? Prof, coloca de novo, por favor, travou aqui. Meu Deus, eu fechei. Deixa, prof, não, depois eu olho. Tá? Mas o que é, Giovana? Não tem nada que eu possa imitar, tá? O paciente está lá, o que acontece com esse sinal de Musset? Olha só. Olha como, eu vou ler para vocês esse artigo, para dar curiosidade em quem ainda não baixou, para quem não fez download dele, tá? Ó. Sinal de Musset, olha como ele explica para a gente bonitinho. Outro sinal bastante conhecido nos pacientes com insuficiência aórtica é o sinal de Musset, decorrente da movimentação da cabeça do paciente em relação aos batimentos cardíacos. Assim como os demais achados semiológicos, o sinal de Musset reflete o aumento da pressão sistólica devido ao maior volume diastólico final. Ao contrário das maiorias dos epônimos em medicina, nos quais o sinal semiológico ou a patologia leva o nome do médico que relatou o caso, o sinal de Musset recebe o nome do paciente no qual esse sinal foi descrito. Alfred de Musset, de 1810 a 1857, era um poeta francês e escritor de peças, que apresentou insuficiência aórtica secundária à aortite sifilítica. Seu irmão, Paul de Musset, foi quem descreveu o primeiro sinal que leva o nome de seu consanguíneo, quando escreveu uma biografia sobre esse irmão dele. Durante um almoço, Paul de Musset notou que o irmão movimentava a cabeça de modo rítmico, involuntário e sincrônico com os batimentos cardíacos. Então, ele era involuntário e rítmico com os batimentos do coração, tá? Sincrônico. Tal movimentação desaparecia a pressão do pescoço na região das carótidas. Quando ele pressionava a região das carótidas, o sinal parava. Foi somente em 1900 que André Delpeut propôs nomear o sinal com o nome do poeta. Então, o sinal de Musset é um sinal que ele é inespecífico, ele demonstra baixa sensibilidade e especificidade para diagnóstico de insuficiência aórtica. Contudo, é um sinal que eu preciso investigar insuficiência aórtica em pacientes que têm essa manifestação clínica para mim, nos meus exames físicos ali, na minha avaliação de um paciente cardiovascular. Tudo bem? Esse artigo que você está lendo, eu acho que o Tarek mandou, não tem essas manobras. Tem. Eu já ia perguntar isso da prof, qual que é o nome, porque eu acho que é um outro artigo. Nesse que o Tarek mandou. Semiologia cardiovascular. As personalidades por detrás dos epônimos. Não é o mesmo, prof. Não é o mesmo não, prof. Ele mandou. Você pode mandar esse? Eu posso sim. Deixa eu mandar agora, porque você já vai me acompanhando melhor, né? Isso, prof, por favor. Espera aí um pouquinho, ele é muito legal. Prof, não é legal? Vocês gostaram de ouvir essa historinha? A gente memoriza. Você acaba o que não interessa, a gente memoriza, aí acaba que o que interessa a gente puxa, entendeu? O que vocês lembram do que eu acabei de falar? Que foi por causa de um cara, né, o nome. Ele tinha insuficiência aórtica. O irmão dele também, foi o irmão dele que descobriu, o irmão dele era médico? Não sei, Matheus, não fala, mas deve ser, né? Ou era um cientista da época que o pessoal estudava tanto, né? Boticário, talvez. Também. Não sei, essa resposta eu também não... Deixa eu vir aqui. Professora. Oi, querida. O que quer dizer inespecífico para insuficiência aórtica? Por que inespecífico? Inespecífico porque não é patognomônico. Entende? Nem todo paciente que tiver esse balançado a cabeça sincrônico com os batimentos cardíacos vai ter insuficiência aórtica. É só isso que ele quer dizer. Né, prof, o diagnóstico, né? Não confirma o diagnóstico.
Isso. Não quer dizer que vai ser patognomônico. Ah, o paciente tem esse movimento involuntário, sincrônico com os batimentos cardíacos, é insuficiência aórtica. Eu não posso falar isso. Mas, se eu percebo isso, Gabriel, eu preciso investigar a insuficiência aórtica. Entendeu? Deixa eu pegar aqui o... Ai, gente, eu tô perdidinha. Oi. Sobre a questão do débito cardíaco na insuficiência aórtica. Assim, o que eu imagino ser, né, o raciocínio seria a insuficiência aórtica seria uma ectasia aórtica, né, onde vai ficar mais, o diâmetro vai ficar maior, consequentemente vai ter um acúmulo maior ali, né, naquela região, né, vai ter, e por isso seria essa deficiência, esse déficit no débito, no retorno venoso? Pelo aumento, pela demora ali do enchimento, né? Seria mais ou menos isso o raciocínio? Isso. Só vou procurar aqui o artigo para colocar, só um minutinho, gente. Porque, tipo, teoricamente, seria mais uma estrutura para se encher, né? Exatamente. Não tinha, né? Exatamente. E como está estenosado, é mais dificultoso de passar. Entendeu? Entendeu, Matheus? Desculpa, prof, eu balancei a cabeça. Que eu não estou vendo, que eu estou procurando aqui um. Desculpa. Agora foi. Pronto. Agora, eu queria falar com vocês sobre a manobra de Ribeiro Carvalho. Quem fala para mim? Fala, Manuela. Alguém? Vocês acabaram de fazer a atividade? Ela é... Alô? Oi, estou ouvindo. Ela é utilizada para diferenciar a insuficiência tricúspide da insuficiência mitral. A manobra é realizada posicionando o paciente no decúbito dorsal, a ausculta inicialmente, e depois o paciente inspira profundamente. Durante a inspiração, o avaliador consegue notar a alteração. Na inspiração profunda, leva ao aumento do retorno venoso, pois reduz a pressão intratorácica. Os sons do lado direito estão intensificados com a manobra, ou seja, sopros ocasionados principalmente por insuficiência tricúspide, também por estenose tricúspide e estenose pulmonar, são identificados. E, por outro lado, durante a realização da manobra, os sopros ocasionados por alteração mitral são reduzidos. Com essa manobra, também pode diferenciar o desdobramento fisiológico do patológico da segunda bulha do foco pulmonar. Muito bem. Muito bem. Ela é, tipo, é antagônica com a de Valsalva, né? Eu tentei imaginar mais ou menos assim, né? Que de Valsalva é como se fossem os extremos opostos, né? Uma vai aumentar a pressão intraabdominal e outra vai reduzir, né? Isso, é isso mesmo. Olha aqui o que mostra pra gente. Vocês estão com o artigo aberto? Sim? Não. Vamos abrir o artigo na página 399. Abriram? Sim, prof. Certo. Olha lá que tem um esqueminha, não tem um esqueminha na figura 2? Todo mundo achou isso aqui? Pronto. Olha só. A fisiopatologia para a gente compreender. Quando eu faço a inspiração, que eu peço para o paciente fazer,
Inspira, ele inspira. Quando ele inspira, o que vai acontecer? A pressão intratorácica diminui, não é verdade? Então, eu vou ter uma redução da pressão intratorácica. Aí vai fazer com que haja um aumento do retorno de sangue para o lado direito do coração. Quando ocorre um aumento da pressão, da velocidade e do volume de sangue passando pela válvula tricúspide, vai haver uma intensificação dos ruídos originais das patologias dessa válvula. Então, olha só, quando a gente vai aqui para essa figurinha que ele trouxe para a gente. Tem alguém que está com o áudio aberto. Não tem? Não sou só eu, não. Pronto, melhorou. Então, olha só. O paciente vai fazer a inspiração. Na inspiração, eu vou ter uma redução da pressão intratorácica, que vai fazer com que haja um aumento do fluxo sanguíneo para o átrio direito, vai ocasionar um aumento do fluxo sanguíneo entre átrio direito e ventrículo direito, e vai ter uma identificação dos murmúrios originados na válvula tricúspide. Então, por essa manobra de Ribeiro Carvalho, o que eu vou ter como identificação de patologias? Patologias que envolvam a válvula tricúspide. Tudo bem? Então, se eu tenho insuficiência tricúspide, se eu tenho estenose de válvula tricúspide, é a manobra de Ribeiro Carvalho que eu vou ter que utilizar para poder identificar. Tudo bem? Então, fechamento de válvula tricúspide, eu estou lá avaliando, está tendo alguma coisa. O que é válvula? Em que momento da minha ausculta eu tenho fechamento da tricúspide? B1. B1. Então, vai ser no TUM, né? Que eu vou ter essa alteração. Se eu vejo alguma ausculta diferente nesse TUM, o que eu vou pensar? Ribeiro Carvalho, inspira, meu bem. Ele vai. E você vai estar ouvindo. Você vai estar fazendo a ausculta. Entendeu? Então, vai facilitar o som para você se tiver patológico. Tudo bem? Entendeu, Xera? A Xera está com a carinha que não entendeu. E se mais sangue chega nesse ventrículo direito, acaba que a gente tem um refluxo de sangue de volta para o átrio durante a sístole, né? Muito bem, Gabriel. Perfeito. Tá? Então, eu tenho uma alteração ali. Não está adequado. O som vai ser diferente para mim. Não vai ser um som bonitinho, tum-tá. Não vai ser. Então, eu vou ver que tem alguma coisa estranha e eu faço uma manobra para ajudar que o meu ouvido consiga captar o que está acontecendo nesse ciclo cardíaco aí. O prof, e quando eu estava lendo, eu estava ficando na dúvida por que tem que fazer, né? Porque justamente isso. Eu fiz a ausculta, aí eu vi que é no TUM, que é na B1. Então, poderia ser da mitral ou da tricúspide. Aí eu vou e peço para ele fazer a inspiração, que eu tenho certeza que é da tricúspide, da mitral, né? Exatamente. Muito bem, Giovana. Você conseguiu identificar isso no paciente? Não, prof, quando eu estava lendo. Ah, lendo. Então tá bom. Leu uma coisa, né? Agora que a gente... Ah, tá certo. Muito bem. Tá? Aí, o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês com relação a essa manobra? Deixa eu ver o que mais que ajuda. Muito bem. É isso. Praticamente é isso. Agora, a gente vai falar de uma outra manobra, né? Lembra da respiração do tipo Kussmaul? Aquele ritmo respiratório diferente? Lembra? Agora, a gente tem aqui para cardiologia um sinal também chamado de sinal de Kussmaul. Quem quer falar para mim sobre ele? Pessoal, eu fico lendo esses artigos antigos, assim, isso daqui me chamou muita atenção, porque eu fico pensando como as pessoas eram tão gênias antes, hein? Por que a gente não nasceu naquela época lá de 1800, né, para a gente ser gênio também? Olha o que esse homem fala. Adolf Kussmaul, nascido em 1822 na Alemanha, ingressou na renomada faculdade para cursar medicina aos 18 anos, onde ele ganhou uma medalha de ouro por sua tese final sobre mudanças de cor no fundo de olho. 18 anos, hoje a pessoa não sabe nem o que ela quer da vida, né? Não sabe nem para que ela está existindo. Ela está com raiva porque não tem o ar-condicionado para ela ficar dormindo, está muito quente. E o outro já sabia diferenciar fundo de cor de olho, pelo amor de Deus, com 18 anos, né? Eram gênios, gente. Eram gênios, a gente tem que correr para ser gênio também, né? Tem que se matar. Muito bem. Vamos lá. Alguém queira falar para mim que eu fico lendo isso aqui, eu me empolgo com essas coisas. Nesse sinal, a gente vê um aumento paradoxal do pulso venoso jugular durante a inspiração. Explica pra gente, no João. Qual
o normal é que durante a expiração, essa pressão venosa jugular ela deveria cair e não aumentar, que é o que ocorre no sinal. E aí isso pode indicar algumas patologias, como pericardite constritiva, falência ventricular direita, infarto ventricular direito, entre outros. Embolia pulmonar maciça. Isso, muito bem. O que que acontece quando eu... Fisiológico, pensa sem doença, né? O que que acontece quando eu faço a inspiração na avaliação da minha pressão jugular? Quando eu inspiro, aumenta a pressão ou reduz a pressão? Pressão venosa jugular. Reduz. Esse é o fisiológico, não é? Então, ó, quando eu tenho esse sinal de Kussmaul, vai consistir na visualização do aumento paradoxal do pulso venoso jugular durante a inspiração, contrariamente ao evento fisiológico normal, no qual a pressão venosa jugular cai com a inspiração. Ele trouxe para a gente aqui um quadrinho perfeito para a gente compreender, né? Então, aqui ele fala no quadro esquemático, ó. Tá todo mundo com esse quadro aberto? Olha lá. Eu peço o paciente inspirar. Inspira. A gente já viu que quando ele inspira, tem uma redução da pressão intratorácica. Joia, isso aqui a gente já aprendeu. Com essa redução, eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo para as câmaras cardíacas direitas. Joia. Se esse coração está ok, está tudo bem com ele, o que que vai ocasionar? Eu vou ter um aumento do volume e da pressão no ventrículo direito, que vai fazer com que haja uma redução da pressão no ventrículo, no átrio direito, e vai implicar na redução da pressão venosa jugular. Se, por outro lado, esse paciente tem um coração com restrição para ser enchido, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma redução do volume e da pressão do ventrículo direito, que vai fazer com que haja um aumento da pressão no átrio direito e, por consequência, um aumento da pressão venosa jugular. Então, quando eu vejo isso daqui no paciente, eu vou pensar numa cardiopatia. E no que eu vou pensar? Pericardite constritiva, eu vou pensar em falência ventricular direita, eu vou pensar em infarto ventricular direito, vou pensar em estenose tricúspide, embolia pulmonar maciça, como o João Batista falou, e vou pensar também em restrição cardiomiopática. São as patologias que estão associadas com isso. Prof, qual é a mais comum, hein? Pericardite constritiva. Essa é a mais comum na prática da gente ver, entendeu? Patologias que envolvam o ventrículo direito vão estar associadas com esse sinal de Kussmaul. Eu preciso fazer esse sinal. Se eu faço um ecocardiograma no paciente e tem deficiência daquele eco, eu vou ter que fazer a ausculta direcionando as manobras adequadas para aquela disfunção que já foi apresentada para mim. É claro, gente, que eu não vou fazer o sinal de Kussmaul para todos os pacientes, né? Eu vou ter que fazer a minha ausculta, vou identificar um som diferente e ali eu vou utilizar das minhas manobras. É claro que não é uma manobra que vai diagnosticar patologia para mim. Na verdade, os cardiologistas têm mais facilidade, porque eles só estudam isso, né? Mas para a gente que é leigo na cardiologia, a gente tem um conhecimento generalizado, a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir exames complementares, não é? E nesses exames complementares, quando vierem para mim, eu já vou saber, eita, que é ventrículo direito que está problemático. Então, eu vou lembrar, ventrículo direito, eu tenho que fazer o sinal de Kussmaul nesse paciente. Vai verificar o que eu vou ouvir, o que eu vou escutar nesse paciente aqui. Né? Tudo bem? Sim? Joia. Aí, a outra manobra é uma manobra chamada de manobra de Valsalva. E essa manobra, para que ela vai servir? A gente já viu que a gente verifica prolapsos com ela, né? Prolapso genital, cistocele, retocele, prolapso uterino. Tudo essa manobra é valiosíssima. Consigo verificar hérnias abdominais com ela, né? O que mais? E aqui na parte cardiovascular, o que te acha que eu tenho com essa manobra? Ela reduz a intensidade de sopros, no caso de estenose aórtica, de estenose pulmonar também reduz essa intensidade, estenose de tricúspide, e vai aumentar a intensidade nos casos de prolapso da mitral. Muito bem, Gabriel. Gostei. Gabriel demorou, mas quando ele voltou com o gás todo, né? Então, ó, quando a gente... Tem que aproveitar, né, Gabriel? Então, quando eu quero fazer a principal utilidade dessa manobra de Valsalva para a semiologia cardiovascular, vai ser o quê? A gente conseguir distinguir os sopros cardíacos.
Foi o que o Gabriel trouxe para a gente. É a principal utilidade dela para mim. Não é isso? Vocês concordam comigo? Sim, muito bem. O que mais que eu vou falar para vocês aqui? Uma importante função da manobra, que eu achei bonitinho também que eles trouxeram, ó. Uma importante função da manobra é a capacidade de cessar um episódio de taquicardia paroxística supraventricular ou uma taquicardia ventricular e auxiliar na detecção da síndrome do QT longo, né? Questão de bloqueio de ramo direito, também consigo verificar, né? Promove, pessoal que tem aquelas doenças de von Willebrand, que são doenças que são hematológicas ali, de coagulação, dos distúrbios de coagulação, eles também utilizam essa manobra aqui para poder verificar se eu tenho um aumento desse fator 8, né, como ele traz para a gente aqui nesse artigo. Muito legal. Então, eu tenho que pensar assim, manobra de Valsalva, eu vou diferenciar tipos de sopro. Basicamente, essa é a função dela para a gente na semiologia cardiovascular, tá bom? Então, assim, professora, mas eu preciso saber disso agora? Precisa saber isso. Mas, com relação aos tipos de sopros, aí a gente vai ver lá na cardiologia. Não é agora que vocês vão aprender, tá bom? Mas vocês têm que aprender o que é um sopro. O que é um estalido. O que é um clique. Isso vocês precisam saber. Diferenciar no ouvido, no som, tá? Agora, para saber, é um sopro protodiastólico, mesodiastólico, não. Por enquanto, não. Mas lá na cardio, o professor de cardiologia vai ensinar vocês, vai pegar esse conhecimento que a gente tem aqui para associar com o específico dele de lá e vocês vão ficar craques para quando sair da faculdade. Tá bom? Com a bênção de Deus, né? Muito bem. Qual foi a outra manobra que eu passei para vocês? Desse artiguinho são essas principais. Tem outros que eu não vou pedir, não, tá? Tem a tríade de Beck bonitinha nele, pode anotar, estudem por ele para a prova, tá? O que mais que a gente pediu? Quem ainda não falou comigo, gostaria de ouvir a voz. Deixa eu olhar nas atividades. Professora? Oi. Tem a manobra de Allen também, que a senhora pediu lá. Que é bastante importante. Adriano, boa tarde, Adriano. Boa tarde, professora. Diga para mim, querido, como que é essa manobra de Allen? Então, essa manobra vai funcionar da seguinte forma. A gente vai pressionar a artéria radial e a ulnar juntas ao mesmo tempo. E aí a gente vai fazer movimento com a mão que está sendo pressionada. A partir daí a gente vai ver que a mão vai ficar pálida. A partir desse momento que a mão está pálida, a gente vai soltar uma das duas artérias, seja a radial, seja a ulnar, para ver esse retorno venoso para a mão. E aí a gente vai ver se tem alguma obstrução nesse retorno venoso. Muito bem, todo mundo entendeu? Sim, todo mundo leu? Sim, prof. Olha só. O objetivo do teste de Allen: avaliar o fluxo sanguíneo arterial para a mão. Esse é o objetivo dessa manobra, né? Só fechar aqui. Ai, fecha. Ó. Pronto. O objetivo do teste de Allen: avaliar o fluxo sanguíneo arterial para a mão. Posição desse teste: o paciente está sentado. Como que eu vou realizar o teste? Como o Adriano falou para a gente. O examinador palpa e aplica pressão sobre as artérias radial e ulnar do pulso, né? Usando 3 dedos em cada artéria. Isso vai ocultar o fluxo de sangue para a mão. Faça com que o paciente faça um punho apertado e depois abra sua mão 10 vezes, terminando com a mão aberta. A hiperextensão dos dedos e do pulso não deve ocorrer, pois a tensão nos tecidos moles pode parecer branca e levar a um falso positivo. A palma da mão deve, então, aparecer branca pálida. O examinador, então, ele remove a pressão de uma artéria. Um teste positivo ocorre quando leva mais do que 5 segundos para a cor, vermelhinha, aquela rosadinha, retornar à palma da mão. E você repete o processo enquanto remove a pressão da outra artéria para avaliar a artéria não testada, né? Então, tá aqui, ó. Eu vou pressionar as duas, a radial e a ulnar, libero uma, depois pressiono de novo as duas e libero a outra que não foi avaliada ainda. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Joia.
O que mais que a gente colocou lá? Então, tem o teste de Allen. O que mais? Manobra de Osler. Identificar pseudo-hipertensão, né, professora? Hã? O paciente, ela serve para identificar pseudo-hipertensão em pacientes idosos, né? Como é, Romeu? Você infla o manguito do paciente e observa, se eu não me engano, a radial ou braquial. Se ela permanecer palpável, é Osler positivo. Posso estar confundindo. E se ela não for palpável, é Osler negativo, algo do tipo. Não é? Confirma com o Romeu? Se ela não palpar, ela colapsou, lembrei. É isso, Acho pessoal? que é isso. Quem ajuda o Romeu? Radial. Hã? É que depende de onde vai colocar o manguito, né? Para você ver se é a artéria braquial ou radial. Para ver qual que vai colapsar. Porque se colapsar aí realmente não tem hipertensão. Muito bem. Então, é uma manobra importante a gente conhecer? É muito importante. Né? Uma manobra muito legal de você fazer. E vocês podem fazer isso com vários pacientes. Não é? Pode fazer com a tua mãe em casa. Gente, a família da gente adora ver a gente com esteto. Eles amam ver a gente com esteto e com manguito. Então, façam feliz quem paga a faculdade, quem gasta o dinheiro com vocês, entendeu? Chega do nada, fala assim, mãe, eu quero ver a sua pressão, quero aferir a sua pressão hoje. Eu aprendi uma coisa nova, quero ver como é que faz aqui. Olha como é que fica. Ela fala, meu Deus, a minha filha sabe fazer as manobras semiológicas. Ela sabe fazer toda a avaliação do coração. A minha mãe, meu Deus, o meu pai falava que eu era... Não faz nem aguenta mais, professora. É, Gabriel? A minha mãe... Ô, professora, e quando a sua família de... Hã? Ô, professora, e quando eu sou família de médico, e aí você vai fazer, falar, não, deixa que eu faço, porque eu sou melhor nisso. Maria Eduarda, e aí é aí? um saco. Aí é um saco, né? Aí você vai Professora, todo mundo aqui é médico ou enfermeiro, aí todo mundo eu faço, fala, não, você está fazendo errado, eu tenho jeito muito melhor de fazer, aí fica. Pronto. E pressão que a gente tem já aparelho de pressão automático, que é aquele eletrônico. Quem disse que quer que eu bote o aparelhozinho normal? Né? Isso é verdade. Isso é um saco, gente. Mas aí, Maria, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que arranjar um namorado que não seja da área, que ele vai ficar louco, apaixonado por você. A minha namorada sabe tudo de medicina, então você vai lá surpreender quem precisa ser surpreendido. Quem critica, a gente esquece, Maria Eduarda. Deixa esse povo crítico para lá, viu? Você vai fazer a mesma coisa quando você estiver com sua filha, com sua sobrinha aí nessa situação. Você vai falar assim, menina, quem que vai fazer? Quem que vai ficar contando o pulso aí? Nada? A gente vai logo direto assim, ó, olha para cá e tal, né? Pois é, eu queria usar a minha prima de cobaia, porque a minha tia me usava de cobaia, só que eu já tinha lá 10, 12 anos, então eu conseguia ficar parada, né? A minha prima só tem 4, ela não deixa fazer as coisas Ela não deixa, essa aí não vai deixar mesmo não, é igual a minha aqui, é meio uma pirueta. Muito bem. Mas então, esqueci até por que eu estava falando isso. Tá, as manobras. O que mais que tem de manobra para a gente fazer? Eu coloquei na atividade. Mais alguma? Tem mais? Qual mais? A posição de cócoras, né, professora? Posição de cócoras. Quem que tá falando comigo? Fala uma vozinha que faz tempo que eu não escuto. Luana. Luana já falou. Vai, Luana, fala para mim. Posição de cócoras. A gente vai pedir para o paciente fala agachar, né? Mas eu vi assim que mais ou menos que fala que a bunda ela tem que ficar para baixo do joelho, essa posição de cócoras, né? Mas nem todo mundo consegue ficar exatamente assim. Mas vai pedir para o paciente agachar e quando ele agacha, ele vai comprimir as veias dos membros inferiores e as abdominais. Isso vai provocar um aumento do fluxo venoso. Isso a gente vai conseguir ver um aumento se não me engano, um aumento dos sopros. Aí, a gente também pede para ele mudar de posição, para ficar por ortostática subitamente. Daí, a gente vai escutar também, vai ver um aumento desses sopros. Muito bem. A posição de cócoras, ela também vai identificar para mim alguma doença. Um pacientinho, às vezes, ele está correndo, está brincando, e, de repente,
a criança fica naquela posiçãozinha de cócoras. Aí o professor chama você na escola e fala... cardíaca, né, prof? Hã? É insuficiência cardíaca, né? Insuficiência Já cardíaca. acaba aqui trazendo um alívio para a pessoa, Isso. né? Cardiopatia congênita, né? Geralmente na escolinha o professor chama os pais para falar. Olha, ele brinca, e de repente ele fica só de cócoras. Será que não tem alguma coisa a ver? Tem algum probleminha? Eu acho que ele tem alguma situação que está chamando a nossa atenção aqui. A criança que tem disfunção cardíaca, que tem disfunção congênita, que não foi identificada nas morfológicas, que é o essencial. Por isso que a gente fala muito para as pacientes fazerem as morfológicas durante o pré-natal delas, porque vocês vão estudar comigo isso ano que vem, né? Vocês vão ver o quanto que é importante a gente orientar essas grávidas a fazerem as morfológicas, são 2 só, na gravidez inteira, né? Então, eu preciso saber porque, às vezes, essa paciente nasce com cardiopatia que poderia ser revertida logo no nascimento, entende? E quando não é revertida porque não é diagnosticada, o que acontece? Ele vai seguindo a vidinha dele ali com essa disfunção e cada vez piorando, né? Então, a criança, ela apresenta essa posição de cócoras também como uma forma de, como a Daiane falou, uma forma de compensação dessa insuficiência que ele apresenta, tá? Muito bem. Manobra de Azulay, ou Azulay. O que é, hein? O paciente, ele tá deitado, aí, no caso, ele eleva os braços e a perna, lá no leito mesmo, e com isso acaba aumentando o ruído do coração esquerdo e o débito cardíaco. Muito bem. Então, é a única coisa que eu encontrei. Oi? Não, só ia comentar que favorece o retorno venoso. Né? Isso, vai favorecer o retorno venoso, né? Então, a posição de Azulay, o paciente está em decúbito, como o Gabriel falou, está em decúbito dorsal, e a gente pede que ele faça uma leve elevação dos membros inferiores. Quando eleva os membros inferiores, eu vou ter um retorno venoso mais favorecido, o que vai aumentar o ruído do coração esquerdo, porque eu vou ter um aumento do débito cardíaco. Tudo bem? Lembra quando a gente está fazendo atividade física? Que você fica naquela sensação de mal-estar, desmaio, o que a gente faz? Não eleva os membros superiores, os membros inferiores? Faz uma leve elevação que aumenta o retorno, você se sente melhor. É quase que automático, pessoal. Eu lembro, é engraçado como a gente lembra das coisas, né? Quando eu estava passando aqui em casa mal do Covid, que a ambulância veio, e o médico deixou relatado lá que ele me encontrou na posição com a manobra de Azulay. E por sorte, quem veio me buscar aqui foi um cardiologista que estava de plantão no SAMU. Por sorte, olha como eu sou me diga se eu não sou sortuda, né? Veio um cardiologista. E aí o doutor João falou assim, Camila, eu achei interessante que você estava com a manobra de Azulay quando eu te peguei, né? Aí eu falei, olha, doutor, não lembro nem qual foi a manobra que eu fiz. Eu só queria resistir, não queria apagar, entendeu? E deu certo, porque ele chegou, estava quase desfalecendo, mas estava lá com as pernas para cima, né? E tentando no tranco do barranco ali para poder... No tranco do barranco, gente, é um ditado que eu quero falar que não é esse, eu só não sei qual é, mas é alguma coisa de tranco com barranco. Eu emendo tudo para sair um ditado que eu quero, mas não é esse daí, não. Né? Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Muito bem. Vamos lá, eu sou péssima de ditados, vamos. Então, a gente tem essa manobra. Falta mais alguma, pessoal? Eu acho que foram todas. Essa manobra eu tive dificuldade de achar ela, prof. Ela é dificilzinho mesmo. Mas entendeu agora, Daiane? Sim, prof. Tá. Mais alguém, pessoal? Alguma manobra que a gente não falou? A gente falou todas, eu acho. Lá daquela atividade, todas falamos? Todas, prof. Então, tá bom. Então, agora, eu quero que vocês falem para mim o seguinte. Prof, eu acho que faltou uma só, que é a de Oliver Cardarelli. Oliver Cardarelli, vamos lá. O que é ela, Rebequinha? Prof, o que eu achei sobre ela, ela e a de Azulay eu achei um pouco difícil também de encontrar, mas eu vi que é para verificar a pulsação da traqueia, que pode indicar a existência de aneurisma da aorta. Isso, é isso mesmo. Ela é mais específica, né? Deixa eu só ver aqui. Mas ela é campeã de prova, caiu na minha prova de residência, por isso que eu coloquei ela. Não tem nesse livrinho, nesse artigo que eu passei para vocês, não. Não tem nesse. Mas compreenderam o que a Rebeca explicou? Sim? Pronto, então a gente fecha essas manobras.
Encerramos manobras, essas são as que eu vou cobrar de vocês, tá bom? Não são difíceis, são fáceis, não tem nada muito complicado, é só estudar, só memorizar, a gente tem que associar com a patologia. E para eu associar com a patologia, para eu compreender a manobra que eu vou fazer, eu tenho que compreender o ciclo cardíaco. Não tem jeito, né? Então, agora, para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem comigo com relação às bulhas cardíacas. Eu só quero ouvir agora bulhas cardíacas, sons cardíacos. O que é a sístole, o que é a diástole, o que é B1, o que é o B2, a B2, quando que eu tenho a B3 fisiológica, quando que ela vai ser patológica, em que momento que na minha ausculta eu vou ter certeza que eu estou auscultando o B3 e não o B4. Como que eu diferencio isso? Que eu sei, quem dera que viesse B1, B2, aí B3 e B4. Quem dera, aí ia ser maravilhoso, não precisava de médico não, né? A gente só treinava o ouvido das pessoas e os técnicos faziam isso. Então, agora eu tenho que saber. Só que isso aqui nem todo mundo sabe. E vocês já devem saber. Eu já falei para os professores na habilidade fazerem isso com vocês, né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar a B3 da B4. Eu tenho B1 e B2. Tum, tá. Tum, tá. Tum é B1, tá é a B2. É o sonzinho que a gente já tem claro na cabeça, bem clarinho. O som mais próximo de B2 é B3 ou é B4? B3. E o som mais próximo de B1 é a B4. Então, pronto. Se vocês souberem, se vocês tiverem na cabecinha de vocês essa dica, vocês vão ver a ausculta cardíaca de forma diferenciada de muitos médicos. Não é nem de estudante, é de médicos, tá? Então, treina o teu ouvido, treina. Fica lá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Aí, se você está escutando e você vê assim, ó, trum, tá, trum, tá, trum, tá. É o B3 ou é B4? B4. Agora, se eu tenho assim, ó, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá. B3. É B3 que eu tenho ali. Então, lembra sempre, perto de B1 tem B4, é patológico, tá errado. Alguma coisa não tá legal aqui. E a B3 pode estar patológico. Aqui pode ter alguma coisa errada. Então, eu vou investigar mais. Quais são os casos de B3 fisiológico? Eu tenho que saber. Eu tenho que saber para poder descartar, né? Então, vamos lá. Falem para mim sobre B1. Eu quero só B1. Se eu perguntasse assim para vocês, pessoal, queridos, o que é a sístole? A sístole seria o período de contração ventricular. Contração ventricular, tá certo? E o que são as bulhas cardíacas? Seria o fechamento das válvulas. Porque, assim, quando a gente tem... uma coisa que ajuda bastante é entender que quando a gente tem, no caso da B2, né? Não, mas a senhora que falou da B1 primeiro, né? Pode falar, Matheus. Fala, vamos juntar. Quando a gente tem a ejeção, o sangue, ele dá uma voltinha, ele dá a tendência dele é voltar um pouquinho, né? Aí essa força, né, que ele usa para voltar, né, e que a válvula serve justamente para impedir esse retorno, é que faz com que esse barulho seja mais exacerbado. No caso da B1, ocorre isso também, né, porque a gente também tem as cordas tendíneas ali, que vai fazer essa fixação, né, das válvulas. Então, a gente, quando tem esse período de ejeção, essa válvula ela vai sofrer uma protusão, que no caso vai ser fisiologicamente controlada pelas cordas tendíneas e vai ser impedida de voltar, né? E aí a gente tem várias etiologias patológicas que voltam, né? Insuficiência mitral, né? Que faz aquela ondinha, né? Que a gente vê no ecocardiograma. Mas basicamente seria esse retorno súbito da válvula contra essas cordas tendíneas, na B1 no caso. Muito bem. Vamos ver, só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha só, pessoal. Vamos fazer juntos aqui essa leitura. Então, as bulhas cardíacas, elas são vibrações de curta duração que ocorrem a determinados intervalos do ciclo cardíaco, produzidas pelo impacto da corrente sanguínea nas diversas estruturas cardíacas e dos grandes vasos.
Normalmente ocorrem 4 ruídos, mas apenas 2 são normalmente audíveis, né? O primeiro e o segundo ruídos são chamados fundamentais, porque eles sempre vão estar presentes, e eles vão delimitar as 2 principais fases do ciclo cardíaco. O primeiro ruído coincide com o início da sístole, e o segundo com o início da diástole ventricular. O terceiro e o quarto ruído são chamados acessórios, porque eles não participam na demarcação do ciclo cardíaco. A primeira bulha ela é mais intensa, ela é mais duradoura e ela é mais grave do que a segunda, sendo melhor audível na região de ponta, na região do ictus. A segunda bulha ela é menos intensa, mais curta e mais aguda que a primeira e melhor perceptível nos segundos espaços intercostais junto ao externo, tá certo? Então, olha só. B1, olha o tempo de B1, olha o tempo de B2. Tempo de B1, tempo de B2. Tudo bem até aqui? Sim. A primeira bulha. O evento principal na formação dessa primeira bulha é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide no início da sístole ventricular. A primeira bulha, ela coincide com o pulso carotídeo e o ictus cordis. Então, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Tá aqui no meu pulso carotídeo e tá no meu ictus, né? O tum tá lá, é a primeira bulha. Eu tenho que tomar cuidado aqui nesse caso, a gente falou lá no início da aula, do paciente que é arrítmico, e eu vou fazer essa verificação no pulso radial. Lembra que a gente conversou, Rebeca? A gente falou lá no inicinho, né? Acho que foi a Rebeca que falou, se eu não me engano. Então, eu tenho que pensar nessa situação aqui. Lembra disso? Qual que é o mais fidedigno? O pulso carotídeo, tá bom? Então, cuidado com o pulso radial nos casos de pacientes com arritmia. Ela é mais grave e mais longa que a segunda bulha, e é representada pela expressão onomatopaica de tum. Muito bem. A maior intensidade dela vai estar no foco mitral, como a gente já sabe. Os componentes vibratórios dessa primeira bulha são contrações de ambos os ventrículos, tensão de fechamento das válvulas atrioventriculares mitral e tricúspide, vibração da porção inicial da parede e das válvulas da aorta e da artéria pulmonar no período de ejeção dessas sístoles ventriculares, e da contração da musculatura dos átrios da sístole atrial. A segunda bulha, por sua vez, ela ocorre no início da diástole ventricular, né? O componente aórtico vai ser auscultado em toda a região precordial, enquanto o componente pulmonar é auscultado somente no foco pulmonar e na margem external esquerda. Então, eu vou sempre ali naquele foquinho pulmonar para auscultar lá bonitinho. O timbre da segunda bulha, ele é mais agudo, por isso que ela é representada pela expressão tá. Então, tum é mais prolongado, tá é mais curto. Ó, tum, tá. Então, por isso que ele demora mais. A primeira, né? Os componentes vibratórios dessa segunda bulha. Posição das válvulas sigmoides da aorta e da artéria pulmonar no início do seu fechamento. Condições anatômicas valvulares. Níveis tensionais na circulação sistêmica e pulmonar. E condições relacionadas com a transmissão do ruído. Em condições fisiológicas, o componente aórtico, ele precede o componente pulmonar. Ele vem antes. Mas devido à variação da pressão intratorácica com a respiração, na expiração, os dois quase que coincidem. E na inspiração, o componente pulmonar tem um atraso médio de mais ou menos que 1 segundo, gente, que é chamado de desdobramento fisiológico da segunda bulha. A gente quase que não vai escutar isso, mas é bom saber porque é teórico, né? O desdobramento resulta de um maior retorno venoso provocado pela pressão negativa intratorácica. A primeira bulha e a segunda bulha cardíaca, elas vão delimitar os intervalos a partir dos quais todos os eventos observados na ausculta cardíaca são descritos. O início da sístole ventricular é clinicamente identificado pela primeira bulha, enquanto a segunda bulha marca o início da diástole ventricular. Então, a identificação desses dois elementos é primordial no processo auscultatório. A primeira bulha vai se mostrar mais intensa na região apical e porção inferior da borda external esquerda, enquanto que a intensidade da segunda bulha tende a ser mais proeminente nos focos de base cardíaca. A proximidade temporal entre a ocorrência da primeira bulha e o início do pulso carotídeo é o outro elemento clínico que pode auxiliar a distinção entre os dois sons. A partir da identificação de B1 e B2, todos os demais eventos auscultatórios podem ser, então, localizados no meu ciclo cardíaco. Eu vou conseguir identificar,
Durante o fechamento das válvulas atroventriculares, mitral e tricúspide, ocorre um som grave, denominado de primeira bulha cardíaca, como a Giovana falou para a gente. B1, falou com firmeza, não foi, Giovana? E durante o fechamento das válvulas semilunares, ocorre a bulha cardíaca B2, que é a segunda bulha. Enquanto B1 marca o início da sístole, B2 marca o início da diástole. O tempo entre B1 e B2 é mais curto do que o tempo entre B2 e a próxima B1. Por quê? Porque o fato da diástole pelo fato da diástole ser mais longa do que a sístole. Por isso que tem esse tempinho maior. Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, prof. Sim? Então, além da primeira e da segunda bulha, tem alguns sons adicionais que a gente pode escutar, né? Durante todo o ciclo cardíaco. Tanto em condições fisiológicas, quanto em condições cardiopatas, cardiopatas, assim, que tenham cardiopatias, né? Na presença daquele paciente ali. Então, a gente vai incluir aqui a terceira bulha e a quarta bulha. Os ruídos de ejeção, os cliques, bem como os sons de próteses valvares. Tem alguns pacientes que utilizam. Joia. Agora aqui eu vou parar de falar muito e vou passar para vocês a bola. Falei um montão de coisa, apresentei para vocês sístole, diástole, B1 e B2. Agora eu queria que vocês falassem para mim sobre B3 e B4. Quando que eu tenho uma B3 fisiológica? Quando que eu vou pensar em B3 patológica? Como que o paciente vai se manifestar para mim? Quem quer falar sobre a B3? A B3, eu vi que o Porto ele fala que B3, a etiologia dela, né, dessa patologia, está muito mais bem esclarecida do que B4. B4 está indo um pouquinho mais obscuro. Eu assim, entendi, compreendi, né, também nas aulas práticas, que a B3 ela seria o barulho do sangue batendo no ventrículo. Então, eu imagino que esse barulho, esse enrijecimento ventricular, possa ter seja uma das causas que ocorra a B3, né? Aí a gente tem algumas etiologias, né? Por exemplo, uma endocardite poderia ser a causa de uma B3. E eu também estava pensando nessa diferença fisiológica que a professora falou. No caso, se ela for muito atenuada, pode ter um desequilíbrio tão grande que ela poderia se tornar uma B3? Prof. Oi. Só complementando o que o Matheus falou, é que eu tinha visto que, tipo, por exemplo, a B3 ela vai ser característica por esse enchimento ventricular rápido, né? Então, ela provavelmente vai estar relacionada a patologias de sobrecarga de volume. Então, por exemplo, a insuficiência cardíaca, sistólica, insuficiência ventricular. Por isso que ela aparece logo depois de B2, né? Por isso que ela é protodiastólica, porque vai, na hora desse enchimento, vai bem rápido, aí vai bater nessa parede e aparece. Aí, fisiológico, eu vi só que pode ser em crianças e adultos jovens, mas não sei por que pode ser. Nos idosos também. Tá? Nas extremidades de faixa etária. Oi. Gestante também, professor? Gestante também, ótimo. É isso que eu ia falar, porque eu tinha visto gestantes. A gestante também, tá? Então, é fisiológico nelas. Tá bom? Muito bem. Professora, eu vi também que era mais audível nas crianças e adultos jovens pela proximidade do tórax e o coração. Isso mesmo, Yuri. E nas gestantes? Tem um aumento do débito. Perfeito, Silvia. Muito bem, pelo aumento do débito, né? Que é fisiológico da gestação. Muito bem. Prof, aí no caso desse pensamento do débito, ele teria até um período em que ocorre, né? Ou até o feto começar a ter o próprio batimento cardíaco? Por exemplo, não entendi, Matheus. Pergunta de novo? Esse período teria seria um fim pontual na gestação? Minha pergunta ficou meio vaga. Mas teria um fim na gestação até o momento em que o feto se desenvolve e começa a desenvolver o coraçãozinho? Não. Esse débito mas é porque, na verdade, aumenta o débito da mãe mesmo. Tá? Não tem a ver com o desenvolvimento fetal, não. É da mãe mesmo. O corpo da gente, durante a gravidez, ele se transforma completamente, né? Eu tenho uma anemia que é fisiológica,
eu tenho esse aumento do débito que é fisiológico, tudo isso para poder se adequar naquele outro corpinho que está sendo formado lá dentro, entende? Então, assim, acabou a gestação, acaba tudo isso, tá? É Deus mesmo. Muito bem. Como que eu faço, pessoal, para diferenciar? Eu estou em dúvida. Eu estou escutando, eu não sei que um é mais amplo do que o outro, eu não sei, mas eu quero saber se aquilo que eu estou escutando, aquele som, é B1 ou é B2. O que eu faço, hein? Aí mudaria o foco da escuta? Não. Pulsa o radial ou o pulso carotídeo. Né? Muito bem, João Batista, tá vendo? Eu podia falar 3 décimos, aí João Batista ia ganhar, mas falou antes, né? Então, eu tenho que lembrar sempre que o pulso carotídeo, com o meu ictus aqui, quando eles são coincidentes, o batimento do pulso não é B1? Então, pronto. Eu venho para cá e fico, ó. Tum, tum, B1. B1 que tá aqui. Tá bom? Então, eu consigo diferenciar B1 de B2. Se eu não souber nada, zero de tudo, eu sei pelo menos identificar B1 e B2, né? Porque eu vou lá naquele pulso, eu lembro disso e vou saber. Olha, pelo menos isso, professor, eu aprendi lá na semiologia, né? B1 e B2 eu sei identificar qual é. Pronto, ótimo, já estou um pouco feliz. Aí, agora, eu queria falar com vocês sobre um pouquinho sobre a B4. O que é esse B4? Oi? Ela, na verdade, é depois da diástole, né? Ela vai ser entre a diástole e a sístole. E ela fala que é mais, assim, normal de ocorrer entre crianças e jovens. E realmente ela é uma bolha mais patológica, que é mais um refluxo, né, da diástole. Então, Prof, eu vi que ela vai ser originada pela brusca desaceleração do fluxo sanguíneo, mobilizado pela contração atrial de encontro à massa sanguínea. Perfeito, né? Então, olha só. Olha o que eu tenho um outro artigo que eu peguei aqui, lá da FEMUSP. Olha só o que ele fala pra gente. Algumas pessoas... Eu vou ler ele todinho, que vale a pena. Isso eu não coloquei para vocês lá, não. Mas olha só. As bolhas extras, conhecidas como B3 e B4, são estalidos que acontecem dentro do ciclo cardíaco que podem denotar alterações patológicas do sistema. Relembrando um pouco sobre a fisiologia cardíaca, teremos que, durante a diástole ventricular, há a contração do átrio, enchendo o ventrículo de sangue. Nesse processo, o ventrículo se distende, que é aquela complacência, não é verdade? Vai ficando mais complacente. Joia. Entretanto, em algumas pessoas, essa complacência pode estar diminuída, causando uma rápida desaceleração da coluna de sangue no ventrículo, como a Rebeca explicou para a gente, né? Gerando um terceiro estalido, que é a B4. Em outras situações, por uma incapacidade do ventrículo de ejetar completamente o sangue em seu interior, restando um pouquinho lá dentro, a coluna de sangue ejetada no átrio pode ocasionar esse resquício de sangue, gerando uma desaceleração brusca e um terceiro estalido. Nesse caso aqui é B3. Percebe como ele explica bem bonitinho, né? Essas bolhas extras ocorrem, como foi possível perceber, depois de B2, que está na diástole do ventrículo e fechamento das válvulas semilunares. Sua diferenciação se dá pelo momento em que o som acontece, mais perto de B2 ou mais longe de B2. O que no momento é muito específico, ele fala aqui. Resumidamente, a gente tem o que a gente já falou. Se está mais perto de B2, eu tenho a B3. Se está mais perto de B1, eu vou ter a B4. Tudo bem, pessoal? Eu acho que assim dá para vocês compreenderem. É claro que tem muito que ser estudado. Tem muita coisa para ser estudado, né? A medicina é um mundo de coisas, de informações para a gente o tempo todo. Mas, nessa fase que nós estamos, eu acho que a gente aprendeu muita coisa aqui na semicardiovascular. Foi muito conhecimento que vocês tiveram para a gente poder juntar esse conhecimento daqui a pouco para sedimentar lá na cardiologia, que vai vir um tantão de outro conhecimento para vocês só agora levantarem o prédio de vocês, tá certo?
Eu tenho várias patologias, a gente já estudou algumas aqui. O que eu quero de vocês para a prova? As patologias que vocês forem estudar, que a gente selecionou quais são lá? Ah, não. Nada de ir embora. Síndrome. Eu só fiquei com uma dúvida, porque realmente, assim, na aula prática, quando a gente teve, né, o professor falou que a B4 ela sempre vai ser patológica. Mas aí depois, quando eu fui ver no livro, ele fala que em condições normais pode acontecer nas crianças e nos adultos jovens. Então, ela vai ser realmente só patológica ou realmente tem essas exceções nas crianças? Sharon, você viu esse daí onde no Porto, foi? É. Fala, lê para mim a parte inteira, o parágrafo inteiro, por favor. A quarta bulha é um ruído débil que ocorre no fim da diástole ou pré-sístole e pode ser ouvida mais raramente em condições normais nas crianças e nos adultos jovens. Isso é muito raro, Sharon. Nossa, isso daí, para mim, é até uma informação... Eu nem levaria isso em consideração, sinceramente. Quem sou eu para falar isso pro Porto? Quem sou eu na cor do Brasil, né? Mas, assim, B4, gente, escutou B4 é patológico, tá? Vai ser uma situação muito peculiar para eu ter uma B4 fisiológica. É muito peculiar. Então, assim, o que eu quero deixar na cabecinha de vocês? Ao escutou B4, encaminha. E pode encaminhar como patológico, você não vai ser ridicularizada, porque B4 assim, B4 é quase bater o martelo que é patológico. Tá entendendo? Então, assim, encaminha. Se você estivesse numa prova discursiva, Sharon, e você fosse falar isso daí, eu não vou poder descontar ponto seu, né? Mas eu quero que vocês tenham isso bem claro. O que pode ser fisiológico é B3. B3 eu vou ter situações em que ela vai ser patológica e fisiológica, a gente já viu. Agora, o B4 é muito raro. Eu vou até começar a ler, eu vou procurar artigo que vai me explicar isso aí para poder repassar para vocês, tá bom? Porque eu tenho muito claro na minha cabeça, B4 é patológico. Tudo que eu já li, B4 é patológico. Mas eu vou dar uma olhadinha nesse contexto que ele utilizou aí, tá bom, Sharon? E leiam vocês também. Tá na página 387, se quiser. Aqui já. Mas deem uma olhadinha vocês também com relação a esse B4 fisiológico, gente, tá? Prof, só para esclarecer, quem comentou da B3 lá na ocorrência dos jovens adultos, dos jovens e crianças, fui eu, tá, Gabriel? Não foi Yuri, não. Ah, tá. Tá bom. Tá anotado aqui já. Olha só. Síndrome metabólica. Tem a ver eu saber de síndrome metabólica para semiologia cardiovascular? Bastante. Tem tudo a ver, né? Hipertensão, vocês já estudaram, eu não vou nem cobrar, porque vocês já estudaram, vocês têm que saber hipertensão para essa prova, tá? Aquelas patologiazinhas que eu deixei para vocês selecionadas lá no nosso roteiro de estudo, há 3 semanas, há mais de 3 semanas, eu vou cobrar, porque está tudo relacionado com o que a gente está estudando. Ah, prof, mas a senhora não deu aula de hipertensão. Quem falar isso para mim? Eu vou pegar o Porto e vou tacar na cabeça, para sair rodopiando pela BR, com o Porto na cabeça, tá? Hipertensão, síndrome metabólica. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque a gente não falou nada da síndrome metabólica ainda, não foi? A gente falou muito jogado, muito jogadinho. Então, eu trouxe um slide que vai mostrar tudo para vocês com relação à síndrome metabólica. O que tem a ver eu estudar síndrome metabólica com disfunção cardiovascular? A falta de potássio ou excesso de potássio, cálcio também vai influenciar e outras vitaminas também, até a B12 também pode influenciar no ritmo. Certo. O que mais? Essa síndrome, ela tem aumento do risco, né, para doenças cardiovasculares. A síndrome metabólica. Isso. Ela está bem relacionada com o nível de colesterol. Muito bem, nível de gordura, não é? Então, vamos lá. Deixa eu colocar para vocês um slidezinho aqui. Vocês estão cansados? Ou não? Um pouquinho, né? Foi bom. Foi boa a aula. Eu aprendi com vocês. Vamos lá.
Por onde que vocês devem estudar síndrome metabólica, hipertensão arterial, diabetes? Por onde é mesmo? Pelo Porto? Por onde? Por onde que a gente conversou há 3 semanas? Pelas diretrizes. Pelas diretrizes, muito bem. Então, quem puder, por favor, deixar lá para a gente, lá no Class, as diretrizes, quem for encontrando, deixa lá para a gente, compartilha com os seus colegas, tá bom? Então, ó, a síndrome metabólica, pessoal, ela é caracterizada por algumas características, né? Eu vou ter um paciente que vai ter uma grande circunferência abdominal, por isso que é importante eu medir o tamanho dessa cinturinha, porque ela já vai me dar parâmetros de diagnóstico, tá? Porque eu vou ter um excesso de gordura abdominal. Pressão arterial elevada, é acima de quanto que eu considero pressão alta? 140 por 100? 140 por? 100. 90, né? Resistência aos efeitos da insulina, paciente com resistência à insulina ou diabetes, e por níveis anormais de colesterol e outras gorduras no sangue, dislipidemia. Então, olha só. Critérios diagnósticos de síndrome metabólica. Eu tenho que ir gritando a cada ponto desse. O paciente é obeso. Tem problema de ter risco cardiovascular? Muito. O paciente que tem o colesterol bom, que é o HDL. Sabe como que eu lembro do HDL, que é o colesterol bom? Eu penso em homem lindo. Tá vendo? Homem lindo, é bom, né? Homem bonito é bom de olhar, não é? Então, homem lindo é o colesterol bom, HDL. Joia. Esse HDL, ao invés de estar muito bom, no valor normal ou alto, ele está baixo. Então, ele tem gordura e a gordura boa está baixa. Outro grito que eu dou. Paciente com glicemia elevada. Paciente com diabetes. Outro grito. Obeso com diabetes, geralmente eles são casados, né? Paciente obeso, diabético, com colesterol bom baixo e com hipertensão. E, além disso, quando ele vai fazer vai avaliar os triglicerídeos, lá no lipidograma dele, triglicerídeo elevado. Pessoal, aqui eu fico desesperada, tá? Então, eu tenho um critério. A Giovana leu sobre isso, Giovana? Qual é o critério que eu utilizo aqui nesses casos para poder avaliar essa dislipidemia, esse risco cardiovascular? Esse de NIRA, né, professor? NIRA, tudo bem, né? Que eu vou avaliar. Então, um assuntinho desse vai casando com o outro, tá certo, gente? Por isso que não tem como a gente também ficar... não tá difícil para vocês lerem. A prova vai ser baseada... a gente vai dar uma ênfase maior no que a gente viu aqui, claro, né? Eu cobro o que eu dou para vocês, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, vocês também já viram como é, né? Então, assim, a prova não é difícil, é extensa, porque não tem como não ser. Semiologia não tem como não ser, né? A gente está aqui falando quase 3 horas conversando sobre um assunto só. E a gente nem falou tudo ainda. Ainda falta um montão de coisa. Se fosse ter mais uma aula, ainda não ia faltar tempo, né? Então, assim, o que eu quero de vocês? É o exame físico cardiovascular, né? As patologias associadas com o ciclo cardíaco, pulso. Quais são os pulsos que eu vou avaliar com relação à patologia? Qual é o tipo de patologia que a gente já viu, que vai ter correspondência com um pulso específico, que vocês já viram, são 4 pulsos só que eu deixei para vocês, 4 ou 5. Com relação ao exame físico, o que eu vejo na inspeção, né? Como que é o tipo do edema do cardiopata, a gente já discutiu, quais são as colorações de pele que eu vejo, o que é essa TVP, quais são as manifestações clínicas do paciente, quais são as manobras que eu vou utilizar. Eu vou cobrar muita manobra de vocês nessa prova, tá? A gente viu muitas manobras. Então, estudem manobras cardiovasculares, estudem, tá bom? E estudem associando assim, eu vou dar um caso clínico e eu quero que você me diga o que você vai fazer. Entenderam como vai ser? Então, a prova vai ser subjetiva, a grande parte, mas vai ser com respostas objetivas, tá bom? Não precisa encher linguiça, falar um monte de coisa, não. Sejam objetivos, mas também não vai ser curto. Sim, professora. Não, talvez. Talvez é para acabar, não é não? Fala sério. Não é nem direito aqui, do direito que tudo é talvez. Aqui não, meu bem.
Aqui não tem talvez, não. E se tem talvez, explica por que sim, por que não. Pronto. Se quiser escrever talvez, se gostar da palavra, põe lá talvez. Mas aí você explica, tá? Tudo bem, pessoal? Estamos no WhatsApp. Qualquer dúvida é só passar para a Maria, tá bom? A Maria passa para mim, a gente conversa entre nós. Se quiserem criar um grupinho lá de WhatsApp temporário para discutir as dúvidas, manda. Essa é uma das estou à disposição de vocês, tá bem? Estudem, boa sorte, obrigada pela companhia. E um beijo no coração de cada um. Deus proteja. Tchau, tchau, professora. Beijo, prof. Obrigada. Professora, Oi. é sobre o meu projeto de TCC. Ai, Xero, pode falar, meu bem.